Olá, pessoal. Vamos estar aqui resolvendo a prova da EA, segunda prova deste ano, que é para acesso, né, ao CFS2 do ano que vem. E aqui temos a questão 49, que diz o seguinte: seja uma circunferência que passa pelo ponto de encontro das retas de equações R, então tem a reta R e a reta S. Se a equação reduzida dessa circunferência é, aqui então nós temos a equação reduzida da circunferência, temos um K aqui, e a questão pede o valor de K. Bom, então essa circunferência passa pelo ponto de encontro dessas retas R e S. E o ponto de encontro das retas R e S é o ponto de interseção dessas retas. E para que a gente calcule o ponto de interseção entre duas retas, basta que a gente resolva o sistema, né? O sistema que possui as equações dessas retas. Então aqui vai ser a equação da reta R, que é x menos y. Vou passar o 6 para lá. Passei o 6 positivo, aí aqui vai ficar x, reta S. Opa, volta, aqui é mais, né? Aqui é mais, a reta S que é menos, que é igual a 2. Passei o 2 para lá. E aí, vamos resolver esse sistema pelo método da adição. A gente vai somar essas equações. Somando essas equações, a gente obtém, ó, x mais x, 2x. Y menos y cancela. 6 mais 2, isso aí dá 8. Só que aqui é igual, né? Igual a 8. Logo, a gente tem que x é igual a 4. X é 4, a gente substitui x em qualquer uma dessas duas aqui, para a gente obter o y. Fazendo isso, a gente obtém um ponto que o x é 4. O y, a gente joga o x4 aqui e vai ficar y igual a 2. Então, obtemos aqui y2. Então, esse é o ponto de interseção dessas retas, que é o ponto por onde passa essa circunferência. Se esse ponto aqui é um ponto da circunferência, eu posso substituir ele na equação da circunferência e encontrar esse valor de K aqui, ó. Então, nós temos que K vai ser igual a x menos 1, que no caso é 4, né? 4 menos 1 elevado ao quadrado, mais y mais 2, que no caso vai ser 2 mais 2, elevado ao quadrado. E aí aqui a gente tem 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. E aí a soma 16 e 9 dá 25. Então o valor de K aqui, letra C, 25. E aí vamos para a próxima questão. Aqui agora nós temos... Bom, aqui na 50 agora a gente tem, ó, é possível formar um triângulo com os segmentos medindo em centímetros. Bom, aqui é só a gente utilizar aquelas condições de existência de um triângulo, tá? Nós temos que, para que um triângulo exista, a soma das medidas de dois lados tem que ser maior que a medida do terceiro, tá? Então aqui, ó, se a gente somar 1 mais 2, dá 3. 3 é igual ao terceiro lado, não pode ser. Então sempre tem que ser maior que o terceiro. Então aqui já não tem nem como ser um triângulo, tranquilo? A gente tem como aplicar a soma, mas também temos a subtração. Você pode subtrair dois lados. E a subtração, o valor da subtração em módulo, ou seja, o valor positivo, você subtrai e tira o módulo, fica positivo, tem que ser menor que o terceiro lado, tá? Mas vamos utilizar a parte da soma, que a gente pode usar qualquer uma dessas duas formas aí de condição de existência, né, de um triângulo. Então 1 mais 2 dá 3, que é igual ao terceiro lado, não pode, tem que ser maior. 1 mais 2 dá 3, que é menor que o terceiro lado, não pode. 2 mais 3 é 5, que é igual ao outro lado aqui, também não pode. Como não pode, eu já afirmo que esse triângulo não existe, tá? Eu poderia, se desse maior do que o terceiro,
E aí eu ia pegar esse lado com esse, fazer a soma e comparar. E depois eu ia pegar esse com esse. Tá? Eu vou pegando dois em dois. Se eu achar algum momento que a soma ficar menor que o terceiro, menor ou igual, já esse triângulo não existe. Então 3 mais 4 é 7. 7 é maior que 6. Aí a gente continua. Ó. 3 mais 6, 9. 9 é maior do que 4. A gente continua. 4 mais 6, 10. 10 é maior do que 3. Aqui, ó, esse triângulo aqui, ele existe, tá? Então, é a letra D. Questão 51. Douglas participará de 2 sorteios. O primeiro de uma bicicleta e o segundo de um micro-ondas. Douglas comprou 10 dos 200 números que foram vendidos para o primeiro sorteio e 24 dos 400 números vendidos para o segundo sorteio. A probabilidade de ele ganhar algum prêmio é... Qual é a probabilidade de Douglas ganhar algum prêmio? Seria o seguinte, ó. Seria ele ganhar a bicicleta, né? E não ganhar o micro-ondas. Eu vou botar M com barrinha, quer dizer que ele não ganha. Outra forma seria o quê? Ele não ganhar a bicicleta e ganhar o micro-ondas. O M está sem barrinha agora e o B que está com barrinha. E a outra forma seria ele ganhar os dois, ou seja, B sem barrinha, M sem barrinha. Então, são essas três formas aqui. De que a probabilidade dele ganhar algum prêmio. Mas aí, se a gente for calcular essas três e depois somar, vai dar muito trabalho fazer esse cálculo. O bizu aqui é a gente fazer pela probabilidade complementar, que seria o quê? A gente calcula o que a gente não quer e faz 1 menos essa probabilidade. Como assim? O que a gente não quer? A gente não quer calcular a probabilidade dele não ganhar nada. Qual é a probabilidade dele não ganhar nada? No caso, é a probabilidade de P barra e M barra, né? Seria aqui, ó, a probabilidade de B barra, M barra. É ele não ganhar nada, entenderam? Então, qual seria essa probabilidade? Ó? Se ele comprou 10 dos 200 números, caso aqui da bicicleta, então a probabilidade de ele não ganhar a bicicleta é o restante, é sair qualquer um dos outros números, que no caso são 190 números, né? 190 de 200. Vezes, tá vendo? Ele não ganhar a bicicleta e ele não ganhar o micro-ondas. Como tem esse E, a gente multiplica. E aí dele não ganhar o micro-ondas seria 376 de 400 números. É sair um desses números aí, tá? E aí a gente resolve esse cálculo aqui. Vamos resolver. Esse zero eu posso cortar com esse zero, tá? 376 a gente pode dividir para 4. Vou pegar aqui rapidinho a calculadora. Para a gente não perder tempo, vamos lá. 376 dividido para 4. Tá? Então, aqui, ó, dividir cima e baixo por 4. Aqui a gente fica com 100. E lá em cima a gente fica com 94. E aqui embaixo ficou 20, né? Eu posso dividir o 94 para 2. 94 para 2 dá 47. E esse 20 para 2, claro, vai dar 10, né? Aqui vai ficar 10. E aí, o que a gente tem ali então? A gente tem que a probabilidade de P barra M barra é 19 vezes 47. 19 vezes 47, que dá 893. 893 sobre 10 vezes 100, que é 1000. Tá? E aí, o
Quero transformar isso aqui em porcentagem, vai ficar 89,3 sobre 100. Ou seja, 89,3 sobre 100 é 89,3%. Tá? Então, a probabilidade de B barra M barra é 89,3%. Quem é a probabilidade complementar disso? O que é complementar? É o que falta para chegar em 100. Porque a probabilidade complementar é a probabilidade de ser o restante. Tá vendo? É a probabilidade dele ganhar algum prêmio. Porque essa probabilidade aqui é dele não ganhar nada. Complementar dele não ganhar nada, ele ganhar algum prêmio, ganhar pelo menos um, entenderam? Então a complementar é o que? É o que falta para chegar em 100%, que no caso aqui é 10,7, tá? Isso mesmo, 10,7. 10,7 está entre 10% e 15%. Então a alternativa aqui, ó, é a letra C, tá? 10,7 vai estar aqui nesse meio aqui, ó, 10,7%. É o complementar de 89,3. Vamos lá para a próxima. Questão 52. Seja a função f dos reais não negativos, excetuando-se o zero, porque tem o asterisco aqui, definida por f de x igual a log de x na base a, com o a maior que zero, diferente de 1, que é a definição, né? A base do log tem que ser maior que zero, diferente de 1. Se f de 4 é igual a f de 2 elevado ao quadrado, então o valor de a. Bom, vamos começar calculando aí f de 4. Quem seria f de 4? F de 4 é log, no lugar do x eu boto 4, log na base a de 4. Quem é o f de 2? F de 2 seria log na base a de novo, só que agora 2. E aí ele fala o seguinte, que f de 4, que é log na base a de 4, é igual ao quadrado do log de 2 na base a, o quadrado disso aqui, tá? Isso aqui é elevado ao quadrado. Tranquilo? O que a gente faz? Ó? Pega esse 4, transforma em 2 elevado a 2. Vamos ficar com... Acho que vou fazer aqui já. Ó, então esse 4 aqui, a gente transforma ele em 2 elevado a 2. E aí tem uma propriedade que esse 2 expoente, ele vem para frente multiplicando, tá? É a propriedade do peteleco lá. Então, vem aqui para frente multiplicando. E agora a gente faz uma substituição aqui. A gente diz que K é igual a log na base A de 2. Se K for isso, quer dizer que aqui nós temos 2 vezes o K, porque K é log de 2 na base A, é igual a K ao quadrado. Tranquilo? E aí o que a gente faz? A gente acha aí os valores de K. Então vou trazer esse 2K para cá, vai ficar K ao quadrado menos 2K, igual a zero. Resolvendo isso, nós temos que K vezes K menos 2 é igual a zero. Isso quer dizer que o K... Vou apagar aqui, eu vou usar mais isso mesmo. Isso quer dizer que K é igual a zero, já que o produto de K vezes K menos 2 é zero, isso quer dizer que K é zero ou K menos 2 é zero. Para K menos 2 ser zero, o K tem que ser 2. Tá? Então K é zero ou K é 2. E aí,
E aí a gente tem aqui que k é igual a log de 2 na base A. E como k é 0 ou 2, a gente tem que log de 2 na base A é 0 ou log de 2 na base A é 2, tá? E aí, essa primeira não faz sentido, porque A elevado a 0 ser igual a 2, não faz sentido. O único log que dá 0 é quando é o log de 1, tá? E como aqui é 2, não tem como o log dar 0. Então, esse caso aqui, a gente cancela e temos apenas esse. Isso quer dizer que A, lembra daquele eleva igual a elevado a 2 é igual a 2. E aí joga a raiz A, como A é positivo, então A é raiz de 2, tá? Então, letra A aqui. Vamos para a próxima. Sejam E1 e E2 duas esferas de raios R1 e R2, respectivamente. Se R2 é igual a raiz cúbica de 10 centímetros, e se o volume de E2 é igual a 64% do volume de E1, então ó, a equação que a gente tem é o volume de E2, eu vou chamar de V2, é igual a 64% do volume de E1, que eu vou chamar de V1. Só que ele deu o raio aqui, ó, de E2. Então, ele pede o raio de E1, que é R1. Ou seja, como ele deu o raio de E2, a gente consegue calcular o volume. O volume de esfera é 4 pi R cubo, que no caso é a raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10. 4 pi R cubo sobre 3. Então, o volume de E2 é 64%. 64% é 64 sobre 100. E quem seria o volume agora de E1? Seria 4 pi R1, que a gente quer saber, ao cubo, sobre 3. E aí, ó, esse 3 corta com esse, 4π corta 4π. Mas que esse cubo elevado corta a raiz cúbica, vai ficar só o 10, tá? Quem sobrou agora? Vamos lá. Quem sobrou aqui, a gente tem, então, eu quero isolar R1, né? Então a gente tem que R1. Deixa eu descer aqui. Então a gente tem que R1 cubo é igual. Vou isolar esse cara, então 100 vai lá para cima que multiplica o 10, né? 100 vezes 10, certo? Que tem um 10 aqui. 100 vezes 10 sobre 100 vezes 10 sobre 64. Só isso. 64 vem para baixo, 100 multiplica o 10. Show. Aqui acho que eu posso apagar já, né? Então nós temos que R1 cubo é igual a 1000 sobre 64. 64 seria 8 elevado ao quadrado, né? 1000 é 10 ao cubo. E 8 é 2 elevado a 3. Então, esse 3 multiplica o 2. Vai ficar 6. Tá? Então, nós temos 10 elevado a 3 sobre 2 elevado a 6. 64 é 2 elevado a 6. Logo, a gente tem que R1 é a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo
sobre 2 elevado a 6. O 10 sai. E esse 6, ó, esse 6 divide para esse 3, vai ficar 2. Então aqui embaixo fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E 10 dividido para 4, isso é 2,5. A alternativa é a letra B. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. A forma trigonométrica de um número complexo Z é. Então temos que Z isso aqui. Se o afixo de Z no plano de Arcangel está no terceiro quadrante, então é correto afirmar que. Bom, então temos que a forma trigonométrica de Z é aquela dali, né? Z é igual a Rho vezes M mais IN. E aí a gente, para levar para a forma algébrica, né, geralmente a gente multiplica esse Rho lá para dentro. Ficaríamos com Rho vezes M mais Rho N I. E aí o afixo dessa forma algébrica, quem é o afixo? O afixo é o ponto onde nós temos a abscissa, a parte real desse número complexo, que é ρm, e a ordenada é a parte imaginária desse número complexo, que é ρn. Tá? Então isso daí é chamado afixo. No plano de Arcangel, que nada mais é que o plano cartesiano, em que nós temos que o eixo horizontal é a parte real desse número e o eixo vertical é a parte imaginária desse número. Como está no terceiro quadrante, ambos aqui devem ser negativos. Viu? Então, ρm e ρn devem ser números negativos. E aí a gente começa a pensar aqui nas possibilidades. Olha só. Se o ρ for maior que zero, como esse resultado aqui tem que ser negativo, porque é terceiro quadrante, então ρ vezes m tem que ser negativo. Se ρ vezes m é negativo e o ρ é maior do que zero, então a gente tem que m é menor do que zero. E se o ρ é positivo e ρn também tem que ser negativo, n tem que ser menor do que zero. Nós temos essa possibilidade aí, ó, ρ maior do que zero, aqui temos m menor do que zero e n menor do que zero. É a letra B. Outra possibilidade, que provavelmente não está aqui, é o ρ ser negativo. Só que como ρ, uma coisa tem que ficar clara, o ρ é o módulo do número complexo. O módulo do número complexo geralmente é um número sempre positivo, tá? É um número maior que zero. Porque o módulo do número complexo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então tem que ser um número positivo. Então ρ é um número positivo. Então, na verdade, não existe essa possibilidade aqui do ρ ser negativo, porque é um módulo. Esse caso aí, né? Então, realmente, a alternativa é a letra B. Questão 55. Sejam dois polígonos convexos de n e n mais 1 lados. Então, ó, temos dois polígonos convexos, que um tem n lados e o outro tem um lado a mais, ó, n mais 1. Se a diferença entre o número de diagonais é 7, o valor de n é... Olha aqui. Nós temos que as diagonais de um polígono convexo, a quantidade é dada por x vezes x menos 3 sobre 2. Em que x é o número de lados desse polígono. Como a diferença das diagonais desses dois polígonos aqui dá 7, quer dizer que o que tem mais lados, ele tem mais diagonais, tranquilo? Então, vou aplicar aqui, ó, n mais 1 nessa fórmula, que vai ser o número de diagonais que tem um polígono de n mais 1 lados. Então, nós temos que n mais 1 vezes, está vendo? No lugar do x eu botei n mais 1. No lugar do x, n mais 1 de novo, aqui vai ficar n menos 2. Isso sobre 2.
menos, joga no lugar do x o n, vai ficar n menos 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 7. E aí eu vou pegar essa equação e multiplicar toda ela por 2, para que a gente elimine esse 2 aqui de baixo. Vou apagar aqui. Multiplicando por 2, elimina esses dois aí de baixo. Ó. Vamos ficar com n mais 1 vezes n menos 2 menos n vezes n menos 3. Isso aqui é igual a 14. Já posso apagar isso daqui. Multipliquei tudo por 2, tá? E aí é resolver. N vezes n, n quadrado. N vezes menos 2, menos 2n. 1 vezes n, mais n. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos n quadrado, mais 3n. Isso aqui é igual a 14. E aqui n quadrado corta com n quadrado. N mais 3n dá 4n. 4n tira esses 2n, vamos ficar com 2n. E esse menos 2 que está aqui passa para lá positivo, vai ficar 16. Ou seja, a gente tem que n é igual a 16 sobre 2, que é 8. E ele quer exatamente o valor de n, então aqui o n é 8. Questão 56. Seja um quadrilátero convexo ABCD, cuja diagonal AC mede 14. Vamos fazer aqui um quadrilátero convexo. Aí ele fala, se a área do quadrilátero é 70 e o vértice B dista 4 da referida diagonal, vamos lá, vamos fazer esse quadrilátero aí. Então aqui, vou fazer aqui, deixa eu descer mais, aqui, aqui, aqui. Então aqui, gente, vamos imaginar que isso aqui seja esse quadrilátero. A, B, C, D. E aqui nós temos essa diagonal AC. Diagonal AC está aqui. Diagonal AC. O que a gente tem? A gente tem que a diagonal AC, ela tem a distância aqui do vértice B, né? 4 centímetros. Então, daqui até aqui é uma distância de 4 centímetros. E aqui é 90 graus, né? Então, aqui é 4. Tranquilo? Aqui é 4. A diagonal, ele deu que mede 14. A diagonal aqui mede 14. Diagonal mede 14. Ele falou que a área do quadrilátero é 70. Então, a distância do vértice D a diagonal AC, o que seria essa distância? Seria 90 graus também. Ó. Seria do vértice D 90 graus para cá. ,90 graus aqui, ó. E o que ele quer saber é essa medida aqui. Notem que se ele deu a área desse quadrilátero,
E eu sei o seguinte, que a soma da área desse triângulo ABC com a área do triângulo ACD dá a área do quadrilátero. E a área do triângulo ABC é base, que é AC, vezes a altura. A altura forma 90 aqui, ó. Essa medida 4. E a área do triângulo de baixo aqui é AC também, vezes X, sobre 2. Tá? Base vezes altura sobre 2. Ele deu essa área desse quadrilátero que é 70, ou seja, a gente consegue gerar essa equação aqui, ó. A base, que é 14, vezes x, 14 vezes x sobre 2, mais 4 vezes mais 14, que é a base de novo, vezes 4 agora sobre 2. Isso aqui é igual a 70, tá? A área do quadrilátero. E aí, ó, 14 pode dividir com esse 2. Vamos ficar aqui com 7x mais 28, tá? Porque aqui fica 7 vezes 4, 28, que é igual a 70. Ou seja, x é 70 menos 28 sobre 7. Ou seja, a gente tem que x é 70 para 7 dá 10. 28 para 7 menos 4. 10 menos 4, isso aqui dá 6. Tá? Então a alternativa aqui, ó, é a letra B. Tranquilo? Questãozinha mais chata assim de desenhar, mas saiu. Essa questão aqui agora, ó, questão 57. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC igual a X. Então nós temos aqui um triângulo isósceles, certo? Aqui. Então temos um triângulo aqui de base BC, então aqui é A, aqui é B e aqui é C. A base BC ela mede X. Se cada ângulo da base mede 40, então aqui é 40. E aqui é 40. 40, 40. Então o ângulo lá de cima mede 100, né? 40, 40. E se o raio da circunferência circunscrita é uma circunferência que passa pelos vértices aqui desse triângulo, tá? Seria uma circunferência, ó, passaria aqui pelos vértices dele. Mais ou menos isso, ela passa aqui pelos vértices. Tranquilo? Uma circunferência passa pelo vértice D e o raio, e se o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo mede 2,55, é uma circunferência circunscrita. O raio está aqui, mede 2,55. O valor aproximado de x é, e aqui a questão deu o seno de 80. Mas por que ele deu esse seno de 80? Olha só. A gente tem, ó, esse lado mede x, tá? Só vou apagar porque eu quero botar o centro da circunferência aqui. Suponha que o centro da circunferência seja aqui. Tá? Aí se eu fechar aqui, ó, se eu traçar do centro até o vértice, isso aqui é raio, tá? É raio da circunferência. E, inclusive, aqui é perpendicular. Pelo aqui é 90 graus. Porque
Porque aqui eu parti do vértice do triângulo isósceles. Eu parti do vértice dele, quer dizer que aqui, ó, até o centro, né? Aqui tem uma simetria, então aqui é 90 graus. E aí, se eu fechar aqui, se eu fechar essa figura aqui assim, ó, eu fecho um triângulo aqui maior, tá vendo? Só que esse triângulo tem uma parada legal, porque olha só. Como aqui é raio e aqui é raio, esse triângulo é isósceles. A gente sabe que ele é isósceles. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo todo aqui, ó. Só que esse ângulo aqui, como aqui em cima era 100, porque é o que faltava para dar 180 no triângulo verde, então aqui é 50. Se esse é 50, esse aqui todo também é 50, porque ele é isósceles. Então, o ângulo aqui de baixo, esse ângulo aqui mede 80. E aí a gente já chega nesse 80 que ele deu aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, raio, o que ele pediu mesmo? Ele pediu o valor de x, né? Então, aqui, como isso aqui é a altura desse triângulo isósceles, como esse raio aqui contém a altura desse triângulo isósceles verde, a altura de um triângulo isósceles é também mediana. Então, aqui mede x sobre 2 e aqui também. Esse pedaço aqui mede x sobre 2. Pelo. E aí, olha que sacada. Eu consigo calcular a área desse triângulo aqui. O triângulo eu vou chamar até de O aqui, ó. Triângulo AOC. O triângulo AOC eu consigo calcular de duas formas. Eu consigo calcular usando o AO, que é o raio, como base. E esse segmento aqui, ó, como é 90 graus, é a altura dele. Tá? E esse segmento é x sobre 2. Eu consigo calcular a área desse triângulo dessa forma. Ó. X sobre 2, que é a altura, vezes a base. A base é o raio, né? O raio é 2,55. Base vezes a altura sobre 2 é igual. Outra forma de calcular essa área desse triângulo, triangular OC, é lado vezes o seno do ângulo entre eles. Então, seria raio vezes raio, que é igual a 2,55 elevado ao quadrado vezes o seno do ângulo de 80. No caso, é 0,98 sobre 2. E aí, esse 2 corta. 2,55 corta com um desses aqui. Desse lado a gente ficou apenas com x sobre 2. Isso quer dizer que x é igual. Esse 2 passa multiplicando. Então vai multiplicar 2 vezes 2,55, que sobrou um aqui, vezes 0,98. Logo a gente tem que x é igual, deixa eu ver aqui, 2 vezes 2,55 vezes 0,98. Isso dá 4,998, que é aproximadamente 5, né? A alternativa aqui, ele quer o valor aproximado, é a letra C. Vamos aqui agora para a questão 58. Seja a inequação no conjunto dos reais. Assinale a alternativa que apresenta apenas valores que pertencem a um conjunto solução da inequação. Bom, o que a gente vai fazer nessa inequação? Trazer tudo para o lado esquerdo aqui. Traz tudo para cá. 3x², tira x², fica 2x². Então, vamos ficar aqui ó, com 2x ao quadrado. 2x traz para o lado esquerdo, vai ficar menos, ou seja, menos 4x, porque tem menos 2x aqui também. Isso aqui é maior ou igual a zero. O que a gente faz? Ó, a gente chama esse lado esquerdo aqui de uma certa função. Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, isso aqui é uma parábola. A gente teria que encontrar as raízes dessa função, tá? Encontrar os zeros. O que seriam os zeros? Ó, seria a gente fazer 2x² menos 4x igual a zero. Encontrando os zeros, ó, a gente isola 2x, aqui fica x e aqui fica menos 2, igual a zero. Ou seja, temos que 2x é zero ou x menos 2 é zero.
Da primeira, a gente tem que x é 0 ou x é igual a 2 na segunda. Então, as raízes é 0 e 2, tranquilo? Como o gráfico dessa função f é uma parábola, essa parábola ela tem concavidade para cima, porque o valor do a aqui é positivo. Concavidade, então, para cima. Concavidade para cima. E aqui nós temos as raízes 0 e 2. Como é da reta real aqui horizontal, a barriguinha da parábola está na parte, está abaixo dessa reta horizontal, essa parte é negativa. Antes da raiz é positivo porque passa para cima, e depois da raiz é positivo porque passa para cima. Ou seja, como a gente quer que essa função seja maior ou igual a zero, a gente quer a parte da parábola que é antes desse zero e depois desse 2. Pode ser também o 0 ou o 2, porque a gente aceita que ela seja 0, tá? Então, quais são os valores de x? X é menor ou igual a 0, ou x é maior ou igual a 2, tá? E aí, qual dessas alternativas aí estão nesse intervalo? 3 sobre 2 é 1, 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 não está no intervalo, porque é maiores ou iguais a 2. Então essa letra A já não tem como ser. Veja, temos na letra B temos um 1. E o 1 é menor que... já não pode ser também. Na letra C, nós temos 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 é mais ou menos 1,4 ali, alguma coisa. 2 vezes isso vai ser maior do que 2, com certeza. Tá? Menos 3 sobre 2 é negativo, tá no intervalo, que x pode ser menor do que 0. Raiz de 5 é um pouco maior do que 2, tá? Porque raiz de 4 é 2, então raiz de 5 é um pouco maior do que 2. Então tá certo, essa alternativa aqui, ó, letra C. Essa não pode ser porque raiz de 3, tá? Raiz de 3 é 1, alguma coisa, que é menor do que 2, não pode. Então aqui a gente fecha essa primeira página e lá a gente vai agora para a segunda página. E aqui, segunda página, vamos lá, questão 59. Um cilindro de volume 21 pi centímetros cúbicos e raio da base 2 é seccionado por um plano paralelo à sua base no ponto equivalente a 2/3 da sua altura. Vamos fazer um cilindro aqui já? Tentar desenhar um cilindro aqui. Tá, e aqui seria a altura dele. A equivalente a 2/3 seria aqui mais ou menos. Ah, então temos aqui um cilindro de raio da base 2 e um plano corta esse cilindro mais ou menos aqui, né? Aqui é mais ou menos aí na parte ali 2/3 da altura dele. Certo, pessoal? 2/3 aqui. Então temos que isso tudo aqui é H. Isso tudo aqui é H. E aqui é 2. Essa medida aqui é 2/3 de H. Se essa parte de baixo é 2/3 de H, a de cima é 1/3. Então, ó, vou botar só aqui 1/3 de H e aqui 2/3 de H. Certo?
gerando dois outros cilindros. Temos um pequeno e um maior e outro menor. Dessa forma, a área total do cilindro menor é... Bom, ele deu o volume desse cilindro para a gente, né? O volume do cilindro é 21 pi centímetro cúbico. Qual é o volume do cilindro? A fórmula. Volume é a área da base, que é π r quadrado, nesse caso o raio é 2, vezes a altura é h, que é o que a gente não tem desse cilindro. Só que a gente vai achar esse h agora, né? Então esse volume, ele falou que é 21 π. Π corta π, temos que h é 21 sobre 4. Tá? Então h é 21 sobre 4. Isso aí. O que ele pede? A área total do cilindro menor. Então, a altura do cilindro menor é 1/3 de H. Então, vai ser 1/3 disso aqui. 1/3 disso... Deixa eu apagar aqui. 1/3 de H tem que, então, que vai ser 1/3 de H. H é 21 sobre 4. Corta o 21 com 3, vai ficar 7/4. Tá? Então, essa daí é a altura do cilindro menor. Como a gente quer a área total dele, a área total do cilindro é o quê? É 2 vezes a área da base, que no caso a base é o mesmo círculo da base do cilindro. Então vai ser 2π r quadrado, 2 vezes a área da base, tá? Que é a área total. Mais 2 mais 2πr, 2π vezes r, tá? Vezes h. Que vai formar um retângulo ali do lado, lembra? Forma um retângulo, a área lateral de um cilindro é 2πrh, 2πr vezes esse h aqui, ó, 2πrh, tá? Então aqui é 2πrh, o h é 7/4. E aí a gente tem que esse 2 vezes 2 dá 4, corta com isso. Aqui a gente tem 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então nós vamos ter 8π, mais ali vai ficar 7π, que é 15π. Tá? Então a gente tem que a área total aí é 15π. Aqui já tem um π, a alternativa aqui 15. Vamos lá, se a função f de a em R definida por f de x igual a módulo de x menos 2 é uma função injetora, então um possível conjunto A é... Conjunto A, nesse caso, é o domínio dessa função, são os valores de x. Tanto é que a gente está vendo x aqui, né? Vamos fazer um gráfico aí mais ou menos dessa função. A gente teria o plano cartesiano, né? Teria o plano cartesiano. Aí como ficaria mais ou menos o gráfico dessa função? Vamos fazer primeiro o gráfico de x menos 2, tá? A reta x menos 2. A reta x menos 2, claramente, ela passa pelo ponto 2 aqui, tá? Quando x menos 2 é igual a 0, a gente tem que x é 2. E para que... E quando a gente faz x0, o y é menos 2, então é aqui embaixo. Tá? Então a reta passa por esses dois pontos aqui. Tá? Essa daí seria a reta. X menos 2, só que a nossa função é módulo. O que o módulo faz? Essa parte negativa aqui da minha reta, ela passa para... Ela é refletida para a parte de cima, ou seja, se aqui passava no menos 2, aqui vai passar agora no 2. Vai passar aqui. E aí é refletida a partir... exatamente no ponto aqui, ó, que ela é 0, a gente joga para cima. Tudo bem?
E aí refletimos, então essa parte aqui a gente meio que desconsidera, tá? Desconsidera essa parte. Desconsidera essa parte aí que é o gráfico de módulo de x menos 2. E aí a gente quer que a função seja injetora. O que é injetora? Injetora quer dizer que para cada valor de x eu vou ter um único valor de y, e para cada valor de y eu vou ter um único valor de x. Como assim? Por exemplo, essa função toda ela não é injetora. Por quê? Eu tenho um valor de x aqui que dá um y, eu tenho um outro valor de x aqui que dá esse mesmo y, tá vendo? É a mesma altura aqui, ó. Então eu tenho dois valores de x diferentes que estão dando o mesmo y. Isso não é injetora. A injetora é uma relação biunívoca. Para cada x eu tenho um e somente um y. Tá? E vice-versa. Então, o que acontece com isso? Qual é a consequência? A minha função não é injetora porque eu tenho uma função aqui, um gráfico que desce e depois sobe. Então, sempre vou ter dois valores de y aqui, relativos a... Desculpa, eu sempre vou ter o mesmo valor de x, o mesmo valor de y, relativo aqui a 2x diferentes. Isso não pode acontecer. O que significa? Eu não posso pegar esse v aqui. Esse v não é gráfico de função injetora, eu tenho que cancelar esse v. De modo que eu pegue o gráfico desse ponto aqui, que é o 2, para frente, ou do 2 para trás. E aí eu cancelo essa parte, ou eu cancelo essa outra. Cancelando uma dessas duas partes, aí se vira o gráfico de uma função injetora, tá? Claro que eu posso pegar daqui, por exemplo, e cancelar tudo para trás. E só pegar daqui em diante. Porque vai continuar sendo só uma reta, não vai ter mais V nenhum. O meu objetivo é acabar com esse V. Esse V não pode estar no gráfico, não pode aparecer um V no gráfico. Se aparecer um V, já não é injetora. Então aqui, alternativa A, será que o domínio, os valores de x pode ser de menos 2 a 4? Menos 2 a 4 seria o quê? Daqui até aqui. Tá vendo que pegou o V? Pegou o V, então não tem como. Isso aí não pode ser. De 0 a 4. De 0 a 4 seria daqui até aqui. Pegamos o V de novo, perceberam? Também não pode ser. Se pegar esse bico aqui, não pode. Não pode pegar o bico. Mas que maior que zero. Maior que zero é do zero em diante. Nós vamos pegar o V de novo. Não pode ser. Maior ou igual a 2. Ó. Do 2 em diante eu só pego só essa parte. Isso aqui pode. É injetora, porque do 2 em diante eu tenho para qualquer x que eu tiver aqui, eu não vou ter uma outra parte aqui para repetir, entendeu? Para repetir o mesmo y, não vou ter. Então a alternativa aí realmente é a letra D. Questão 61. Seja o hexágono regular, ABCD é F de lado medindo 4. Então aqui nós temos um hexágono regular. O lado aqui mede 4. Tá, então aqui é 4 e aqui é 4. Como ele é regular, tem que lembrar o seguinte, que o ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. E como aqui é 4 e aqui é 4, cada um aqui é 30, né? Aqui é 30 e aqui é 30. Esse triângulo aqui já é muito batido, que é o triângulo isósceles com um ângulo diferente 120 graus. Nesse triângulo, a gente tem que a base dele é o lado desse triângulo isósceles raiz de 3. Que é exatamente o que ele pede, tá? BF. BF é o quê? É o lado do triângulo isósceles raiz de 3. Esse triângulo aqui tem que ter na cabeça, porque é batidíssimo esse triângulo. Tá? Então a alternativa aqui é letra C. Vamos para a próxima. Questão 62. Sejam os pontos A, B, C, D, C e D. Sobre as distâncias A e B, A e C e A e D, é correto afirmar que... Vamos calcular essas distâncias aí. Quem seria a distância
AB. O que seria a distância AB? Seria raiz quadrada, né? AB, 3 menos... Como é zero aqui no A, a gente já pode pegar o valor do B ali, elevar ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado. Posso fazer isso, porque o A é zero. A gente não tem quem subtrair, tá? Ó, 3 menos 0, 5 menos 0. Então a distância aí vai ser 9 mais 25. 9 mais 25, 34. Calculando agora a distância AC, mesmo pensamento, o A é zero, vou pegar os valores de C e levar ao quadrado. 2 quadrado mais 6 quadrado. Isso aí dá 4 mais 36, raiz de 40. E a distância AD é, mesmo pensamento, raiz quadrada eleva ao quadrado, 25, mais eleva ao quadrado 9. Isso aqui dá raiz quadrada de 34. Vamos ver qual a alternativa está correta. Distância AC, AB é igual a C? AB é igual a C? Não, AB é 34, AC é 40, não pode. Distância AB é igual a D? AB é raiz de 34, AD é igual a raiz de 34. Essa aqui é a alternativa correta. Distância AC é menor que AD? AC é menor que AD? Não, é maior. Distância AC é menor que AB? Distância AC é menor que AB? Muito menos, tá? Então, fechou essa daí. Questão 63. Na figura, o ângulo X é formado pelas bissetrizes dos ângulos internos dos vértices B e C. Então, aqui nós temos bissetrizes. E aqui nós temos um ângulo que é X. E aqui temos um ângulo que é Y. Dessa forma, pode-se afirmar que 2x menos y é... Bom, nós temos uma relação, ó. Nós temos que isso aqui é bissetriz. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Isso aqui é bissetriz. E aqui também. Temos uma relação entre esses dois carinhas aqui. O ângulo X tem uma relação que o ângulo formado pelas bissetrizes internas, que é X, ele é 90 graus mais a metade do ângulo de onde não parte bissetriz. Daqui parte bissetriz, daqui parte. Do Y que não parte. Então, Y sobre 2. Tem essa relação aqui, que o ângulo formado pelas bissetrizes internas é 90 mais o Y sobre 2. Pega essa equação e multiplicar ela por 2. A gente vai ficar com 2x igual a 180 mais y. Pega esse y, passa para cá. 2x menos y igual a 180. Então, a alternativa aqui, 2x menos y, é 180. Letra D. Seja um trapézio de base maior AB, 7x menos 1, e base menor CD, x mais 5. Os pontos M e N são pontos médios. Ó, vou fazer um trapézio aqui. Tem um trapézio aqui, tá? Então, a base maior é 7x menos 1. Essa é a base AB. E base menor CD. CD, que é x mais 5.
E ele falou que tem aí o ponto médio. O ponto médio forma aqui, né, uma diagonal também. Diagonal não, forma uma base. Essa base, na verdade, é chamada base média, né? Que esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Aqui são os pontos médios M e N. Ele fala que MN mede 3x mais 4. Então, MN é 3x mais 4. Assim, o módulo da diferença entre as medidas das bases é... Nós temos o seguinte, que a base média tem uma fórmula. Que a base média, a medida dela é a soma das bases AB mais CD sobre 2. Ou seja, nós temos que 3x menos 4 é igual a 7x menos 1 mais x mais 5 sobre 2. E aí multiplico 2 para cá, vai ficar com 6x menos 8 igual a 7x com x, 8x mais 4. Porque esse menos 1 subtrai o 5. Traz esse 6x para cá, vai ficar 2x. 2x, leva o 4 para lá, vai ficar... Deixa eu ver, 2x. Aqui é mais, né? 3x mais 4. Então aqui vai ficar mais 8. Então levei o 6 para cá, ficou negativo, fica 2x, e levo o 4 para lá. Fica 4, ou seja, x é 2. Tá, pessoal? X é 2 aí. Deixa eu ver se tá certo. 7x menos 1 mais x mais 5 é igual a... Tá certo. Como x é 2, a gente joga 2 aqui no lugar do x. 7 vezes 2, 14. 14 menos 1, 13. 2 mais 5, 7. A diferença seria o quê? A diferença seria 13 menos 7. A diferença das bases. 13 menos 7 dá 6. Alternativa, a letra C. Próxima questão aqui. Aqui temos a questão 65, diz o seguinte, ó. Um prisma hexagonal regular tem 5 centímetros de altura e 30 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume. A área lateral desse prisma é... Bom, prisma hexagonal. Então nós temos aqui que as bases dele são hexágonos... As bases, né, são hexágonos regulares. E foi dado o volume dele. A gente sabe que o volume de um prisma é o quê? Volume é a área da base vezes a altura. No caso, a área de um hexágono é o que? A área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo regular. Vamos lembrar, pessoal, que um hexágono regular... nós temos um hexágono aqui do lado. Ó. Você pegar do centro dele e fechar aqui assim, ó, começar a fechar, a gente vai fechar aqui 6 triângulos equiláteros. E esses triângulos equiláteros, ele tem o que? Ele tem o lado que tem a mesma medida do lado do hexágono. Tranquilo? E aí a gente vai fazer o que aqui? A gente tem o volume desse prisma
Então o volume dele é a área da base vezes a altura. A área da base então vai ser o quê? Vão ser 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base vezes a altura ele deu, a altura é 5. E ele falou que o volume é 30 raiz de 3. Ou seja, a gente pode cortar essa raiz com essa. 6 vezes 5 dá 30, corta aqui. Quem sobrou? L ao quadrado. Esse 4 joga para lá. Ou seja, o lado do hexágono da base é 2. Como o lado do hexágono da base é 2, a gente tem que lembrar, né, que o prisma hexagonal regular, as faces laterais dele são retângulos. Que aqui embaixo é o lado, né? É o lado do hexágono da base, do polígono da base. E aqui do lado aqui é a altura dele, que é 5, né? E quantas faces laterais a gente tem dessa daqui? Retangulares? A gente tem 6, porque só lembrar que cada face lateral ela vai subir sobre os lados aqui, ó, sobre os lados do hexágono. Então são 6. Logo, a área lateral é 6 vezes a área desse retângulo. E a área do retângulo é 10, que é 2 vezes 5, 10. Ou seja, 60. A alternativa é a letra B. Tranquilo? Questãozinha tranquila. E vamos lá para a questão 66. Questão 66. Em um teste de química, a pontuação obtida pelos alunos é mostrada na tabela. Dessa forma, a pontuação mediana, que a gente calcula a mediana disso daqui. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fechar aqui essa tabela, que para a gente calcular a mediana... Opa, chegou para cá. A gente calcular essa mediana, a gente vai fechar aqui. Tá, fechei aqui essa tabela. Aí aqui, o que eu vou botar? A gente precisa da mediana. Para calcular a mediana, a gente geralmente utiliza a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Então, nós temos que 7 alunos tiraram 6 pontos, 10 alunos tiraram 7, 13 alunos tiraram 8 e assim vai. A gente quer achar a mediana. O que é mediana? É o valor. Quando a gente tem um número ímpar de elementos na amostra, a mediana é o valor do meio ali, quando a gente bota essa amostra em rol, tá? Em ordem crescente ou em ordem decrescente. A gente tem que... O meio ali dessa amostra, o valor central vai ser a mediana. Se for par, a gente pega dois elementos e calcula a média aritmética. Vamos verificar aqui se é par ou ímpar primeiro. Para fazer isso, frequência acumulada. Frequência acumulada, repete o primeiro, que é 7. Tá? 7 alunos tiraram 6 pontos. Depois, esse 7 soma com esse 10. 17. Esse 17 soma com esse 13. 30. Esse 30 soma com 19. Vai dar 40. 9. Esse 49 soma com 11 vai dar 60. Ou seja, temos 60 notas, tá? Desculpa, 60 alunos. Como são 60 alunos, é um número par. O que a gente faz? A mediana vai ser o quê? Vai ser o aluno...
Deixa eu ver. Um teste de pontuação obtida pelos alunos é mostrado na tabela. Essa forma é a pontuação mediana. O que a gente vai fazer? Vai ser a nota de ordem 30, que vai ser metade da quantidade par que a gente acha aqui. De ordem 30, que é metade, mais 30, a ordem 31 dividido por 2. Como assim? Quem é a nota de ordem 30 aqui? A gente vai colocando, ó, 7 notas 6, 10 notas 7, 13 notas 8. Aí a nota que ficou na 30ª posição é a nota 8. Então vai ser 8 mais a nota que ficou na 31ª posição, que certamente é uma nota da próxima casa aqui, ó, que é 9. Dividido por 2. Isso aí é a mediana, tá? Se fosse um valor ímpar, só ia pegar o do meio. Mas como não é. E aí 8 mais 9, isso aí dá 17 sobre 2. 17 para 2 dá 8,5. 18, 8,5. Então aqui é a letra D. Tá bom, pessoal? A próxima aqui. Um aluno que fez 3 avaliações, uma com peso 2, outra com peso 3 e outra com peso 5, teve 5,8 de média. Então, ó, como é que seria o cálculo dessa média aí? Como o peso de uma é 2, aí vamos supor que o peso da avaliação que ele tirou uma nota X, sei lá, seria 2 vezes X, mais a de peso 3 vai ser a nota Y. Tá, ele tirou Y na avaliação de peso 3. Então, 3 vezes o Y mais... E seja Z a avaliação de peso 5. Então, seria 5 vezes Z. Z é a nota que ele tirou nessa avaliação de peso 5. Isso divide para quê? Divide para a soma dos pesos. 2 mais 3 mais 5, 10. Isso aí é igual a 5,8 que está falando ali. Ou seja, 2x mais 3y mais 5z, isso aí é 58, tá? Multipliquei o 10 para cá. Vamos continuar lendo. Surpreso com sua nota, o aluno pediu ao docente para revisar suas avaliações. O professor, após revisão, acrescentou 0,8 ponto na avaliação de peso 5. Então, na de peso 5, ele acrescentou 0,8. E descontou 0,2 na avaliação de peso 2. Então, nessa primeira avaliação aqui, ó, vamos calcular a nova média, que no caso vamos chamar de x barra. 2 vezes. Ele pegou essa nota e descontou 0,2. Tá? Mais a de peso 3 ele não fez nada. Mais na de peso 5 ele adicionou aí 0,8. Tá? E aí a nova média desse aluno vai ser essa soma aí dividido por 10, né? Ou seja, nós temos aqui que x barra é o quê? 2 multiplica, vai ficar 2x mais 3y. Estou separando aqui para ficar legalzinho. Ó. 3y mais 5z. Aí, claro, eu tenho aqui 2 vezes menos 0, é menos 0,4. 5 vezes 0,8 é mais 4. Tá? Isso tudo dividido por 10. Mas, pessoal, ó, 2x mais 3y mais 5z, que é exatamente essa parte aqui, vale 58. Tá? Isso aí vale 58. E a gente substitui. Tá? Então, a gente tem que x barra é 58
menos 0,4 mais 4 sobre 10. Ou seja, 62 menos 0,4 sobre 10. Meia dois menos 0,4, isso aí dá 61. 62. Isso dá 61,6. Tá, então x barra é 61,6 dividido por 10. Isso aí dividido por 10 dá 6,16. Ou seja, a alternativa é a letra B aqui. E aí a gente termina essa página, tá? Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, última página aqui. Sobre os arcos de medidas, é correto afirmar, a gente tem que botar aqui na ordem crescente. Bom, levando para π ali, a gente tem 7 vezes 180, transformando o π em 180, na verdade, a gente tem 7 vezes 180 dividido por 9, nesse primeiro arco aqui. E aí 180 dividido por 9, isso dá 20. E 7 vezes 20 dá 140 graus. Próximo ali, 5 vezes 180 divididos por 3. 180 para 3, 60. 5 vezes 60, isso aí dá 300. Ou seja, esse cara aqui é 300, esse cara aqui é 140, esse cara aqui é 220. Isso aí. Botando na ordem crescente, o primeiro arco aqui é o de 140, que é 7π sobre 9, pode ser um desses dois. O próximo é 220. Opa, letra A. 7π sobre 9, 220, o maior de todos é o 300, esse cara aqui. Tá? É letra A. Questão 69. Se f de x é 3 seno x e g de x é igual a cosseno 2x, com x real, então vamos calcular aqui, ó, f de 3π sobre 2. Isso seria 3 vezes o seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2, em 3π sobre 2, seria o ângulo 270, galera. 270 é lá embaixo, né? Seno de 270 é menos 1, então isso aqui é 3 vezes menos 1, que é menos 3. E agora, calculando o g de π sobre 2, seria o cosseno de 2 vezes π sobre 2. Corto 2 com 2, cosseno de π. Cosseno de π, menos 1. Logo, a gente tem que essa soma, a gente somar isso aqui, seria menos 3, menos 1, menos 4. Tá? Menos 3, menos 1, que dá menos 4, alternativa letra D aqui. Próxima, questão 70. Se 4 é uma das raízes do polinômio, então as outras raízes são números. Bom, de cara, Breuer-Ruffini. Aplicando aqui Breuer-Ruffini,
A gente coloca aqui os coeficientes 1, menos 8, 19, menos 12. Aqui a gente coloca a raiz que foi dada, 4. Desce o primeiro elemento, que é 1. Multiplica 1 vezes 4, 4. Soma com menos 8, dá menos 4. E aí, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Somado com 19, dá 3. 3 vezes 4, 12 positivo. Somado com 12 negativo, dá 0. Então, aqui nós ficamos com o polinômio x² menos 4x mais 3 igual a 0. Falta a gente achar essas raízes aqui, né? Que são duas raízes. Vamos lá. Vamos tentar por soma e produto. A soma é menos b sobre a, vai ficar 4. E o produto 3. A soma dá 4, o produto dá 3. Pode ser 1 e 3, né? 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Logo, a gente tem aqui, ó, que são números ímpares, tá? Não são opostos, não são negativos e não são irracionais. São ímpares. Questão 71. Dadas as matrizes, o valor do determinante de B é... Bom, o que seria o determinante de B, né? Seria a gente calcular aí o det de B. Só que B é a mesma coisa que A ao quadrado. E aqui a gente tem o quê? Que A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. E agora a gente aplica aqui o teorema de Binet. O que diz o teorema de Binet? Determinante do produto de matrizes é o determinante da primeira vezes determinante da segunda. Ou seja, nesse caso vai ficar det de A elevado ao quadrado. Basta calcular o det de A, então. Calculando o determinante de A, a gente eleva ao quadrado. A vezes A quadrado menos aí B vezes menos B dá menos B quadrado. Só que tem um menos ali, vai ficar mais B quadrado. Então a resposta vai ser isso daqui elevado ao quadrado, porque isso daqui é o det de A, tá? Então a alternativa A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado. Letra B. Letra B aqui. E para fechar a última questão, a gente tem uma função aqui definida por partes, tá? Para valores de x maiores ou iguais a zero, a gente utiliza essa parte. Para valores de x menores do que zero, a gente utiliza essa outra parte. E aí ele quer uma relação entre A e B. Vamos lá. Quem seria f de 1? F de 1, 1 é maior do que zero. Então, a gente vai maior ou igual a zero. A gente vai utilizar essa parte aqui. Vai ficar menos 3, que eu joguei 1 aqui, mais A. Menos 3 mais A. Só que ele fala que f de 1 é igual a 1. Ou seja, a gente tem que A, joga o menos 3 para lá, A é 4. E agora, a gente tem que f de menos 1, como é negativo, a gente utiliza a segunda. Vai ficar 3 menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, mais 1, porque menos com menos dá mais B. Isso aí é igual a 8 agora, tá? É igual a 8. Ou seja, B, 3 mais 1, 4, passa para lá, subtrai o 8, B é 4. Então, a gente tem que A é igual a B. A alternativa aqui é a letra A. E assim a gente fecha a resolução dessa prova. Foi um prazer. Pessoal, vou tentar postar aí conteúdos teóricos também para a gente estudar. Peço que dê aquela força no canal.
dê aquela curtida, aquela compartilhada com os amigos. E um abração aí e até a próxima.